Olá, seja bem-vindo novamente para essa série de vídeos em que nós estamos falando a respeito de Minneapolis 1888. No último vídeo, eu mencionei para vocês a respeito do questionamento que existia no meio adventista sobre a natureza da lei em Gálatas. Paulo, em Gálatas capítulo 3, verso 24, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O questionamento era a que lei, a questão era a seguinte: a qual lei o apóstolo está se referindo nessa passagem? A ala mais tradicional do adventismo, representada pelos pastores Butler e Smith, ela considerava que a lei mencionada por Paulo em Gálatas é a lei cerimonial, aquela que se relaciona com o sacerdócio levítico e as cerimônias do templo. Devido ao embate adventista com o mundo evangélico em geral, como a respeito da necessidade de se guardar o sábado, também do contexto antinomista no qual o adventismo cresceu e se desenvolveu, fez com que a ênfase na obediência à lei fosse uma característica marcante do adventismo à época. Smith, por exemplo, Uriah Smith, ele afirmava de que se fosse possível provar que a distinção entre lei cerimonial e lei moral não existisse, a obrigação de se guardar o sábado desaparecia da lista dos deveres cristãos. Por outro lado, Jones e Waggoner, eles consideravam que, além de estar se referindo à lei cerimonial, Paulo estava também se referindo à lei moral, aos 10 mandamentos. E isso, é importante destacar, numa década em que os Estados Unidos da América pareciam caminhar para uma crise envolvendo leis dominicais. Então perceba, esse contexto gera uma expectativa escatológica no adventismo. A Igreja Adventista encara nessa possível lei dominical um cumprimento profético. Por isso, nessas circunstâncias, esses dois jovens começarem a discordar da interpretação até então mantida pela Igreja, de maneira mais institucional, faz com que a Assembleia, os embates, os debates que tiveram lugar na Assembleia de 1888 fossem marcados, então, por esses conflitos, por essas tensões. Ellen White diz, por exemplo, no Mensagens Escolhidas, volume 2, que o clima na Assembleia foi marcado por invejas, ruins suspeitas e imaginações, ciúmes, entre outras coisas. Importante também a gente destacar que este entendimento sobre a lei, essa discussão sobre a lei, ela tem um desdobramento sobre a mensagem de justificação pela fé, que é talvez a principal contribuição da Assembleia de 1888 para a teologia adventista. Essa visão mais tradicional do adventismo, essa ala mais tradicional do adventismo, como destacado por George Knight, ela cria numa espécie de justificação pela fé, mas uma espécie de justificação pela fé relacionada aos pecados passados. Do futuro em diante, o que restava era apenas a obediência para o crente. Antes de continuar, é importante destacar que Arthur White, ele afirma que nunca houve na história do adventismo uma discussão se a salvação era pela fé ou pelas obras. Oficialmente, o adventismo sempre admitiu que a salvação era unicamente pela fé em Cristo. Contudo, durante esse período, dos anos de 1880, era evidente que o adventismo tinha uma forte tendência ao legalismo. Uma evidência bastante marcante é a própria Ellen White. Fala reiteradas vezes nos seus escritos que a mensagem, a pregação adventista necessitava ser mais cristocêntrica. Em 11 de março de 1890, na Review and Herald, ela escreve, por exemplo, que, como povo, nós temos pregado tanto a lei, que temos nos tornado tão secos como os montes de Gilboa, nos quais não há orvalho nem chuva. Então, era justamente esse panorama que marcava o adventismo mais tradicional, relacionado aí a uma ênfase acentuada na obediência. A gente poderia resumir, falar que uma palavra-chave para os pastores Butler e Smith era a obediência. Para Smith, de alguma forma, o homem era conduzido até Cristo por meio da obediência. Butler, por sua vez, ele escreve em 1889 que a essência da mensagem do terceiro anjo, ou seja, da proclamação adventista, era a obediência aos 10 mandamentos, a obediência à lei de Deus. Waggoner e Jones, ao contrário, eles apontam para a justificação unicamente pela fé em Cristo. Waggoner, ele crê que uma vez que a natureza humana é pecaminosa,
Dada a situação, natureza humana caída, o ser humano ele não tem capacidade para guardar a lei. Por isso, a sua tentativa de guardar a lei, ela não vai gerar justiça. A partir de então, Wegner ele aponta para a necessidade da fé em Cristo para que o pecador ele seja justificado, então ele tenha seus pecados perdoados, cancelados. A partir de então ele se torna um filho de Deus, um herdeiro do reino dos céus e habilitado a partir desse momento para obedecer, para então viver uma vida de obediência de acordo com a lei, é claro. Então, se por um lado a palavra-chave do Adventismo tradicional era obediência, para os pastores Wegner e Jones, a palavra-chave para eles na mensagem de 1888 era fé. E um legado importante que fica de 1888 é justamente colocar a mensagem de justificação pela fé como o epicentro da soteriologia adventista. Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, que não há perigo em pregar a mensagem de justificação pela fé assim como é exposta nas Escrituras. Então, a maior contribuição dos pastores Wegner e Jones, talvez no contexto de 1888, é justamente trazer de volta a mensagem da justificação pela fé dentro dos paradigmas de que os pioneiros, a Igreja Adventista sempre creu. A justificação unicamente pela fé em Cristo. Eu espero que isso seja uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.